Vamos lá. Olá, consciência. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez nos nossos encontros de terça-feira, eh, buscando trazer para vocês informações que sejam úteis para melhorar a sua qualidade de vida, sua qualidade de jogo, né? E eu e o amigo Zeca Werneck, e baseados na nossa experiência e dos nossos estudos, né? No meu caso, aqui do My Big Tool, e no dele uma outra ampla gama de, de fontes, e inclusive o Prembaba também, né, que é um, uma boa fonte. E a gente trabalha sempre aqui falando das questões das regras do jogo, porque nós dois acreditamos que é uma metáfora muito boa, né? É esta metáfora da vida como um videogame, né? Da vida como um jogo, né? Um videogame é um tipo de jogo, tanto faz qual é o jogo. Mas no nosso caso, o fato dele ser um videogame, ele é virtual e ele ainda fica mais alinhado com as descobertas do Tom Campbell, que costuma descrever isso também na forma de uma realidade criada por uma consciência, criada com informação, criada, né? Os antigos diziam ilusão, sonho, e hoje a gente diz uma realidade virtual, ok? Que está mais ligada a algo mental, de dentro da consciência, do que. A primeira pergunta que vem para as pessoas se é uma realidade virtual ou simulada, se está dentro de um computador alienígena, qualquer coisa. Não, não está, né? Você já acompanha com a gente aqui há bom tempo e sabe que não é nada disso. Tem muita besteira circulando aí, né? E aqui não tem nada na realidade, como a gente a descobriu, como a gente a vê, como eu, como o Zeca, como o Tom, que seja motivo para assustar ninguém. Não, é motivo para regozijo, para oportunidade de crescimento, para expansão da consciência. Na verdade, o medo é o oposto do amor, né? É a direção da evolução. Então, tudo que é medo, na verdade, atrasa a nossa vida. E todas essas pessoas que estão criando ideias imaginárias sobre coisas que geram medo nas pessoas é algo extremamente negativo. Então, não é nunca algo que você vai nos ver fazendo, porque a gente não está, em vez de ajudar, estamos atrapalhando a evolução das pessoas, né? Estamos piorando a qualidade de vida das pessoas se estivermos gerando medo nelas. E a gente tem falado sobre se a gente supõe que isto aqui, né, ou propõe, né, que a vida funciona como um videogame, como um jogo, então a gente tem chamado a série de programas aqui desde novembro do ano passado de regras do jogo, né? Então, só que a gente vem falando, escolhendo assuntos, conversando, trocando ideia. E todos os assuntos que a gente está tratando aqui tratam do nosso relacionamento com as situações de vida, uns com os outros, com as interações, é, livre-arbítrio, né? Escolhas. Só que não foi de uma forma, vamos dizer, ordenada, porque não houve esta preocupação com uma determinada sequência, a gente foi puxando temas que a gente achava útil, né? E agora a gente teve a ideia de gerar como se fosse uma lista. E já deixando claro bem desde o início que não são os 10 mandamentos, nem os 15, nem os 20, né? Não se tratam de mandamentos. Nada aqui é para você nem acreditar e nem para seguir cegamente, porque senão você vai sofrer muito. É por isso que a gente sofre. A gente vive querendo seguir instrução de alguém de forma cega, como se fosse a chave do paraíso. E não é o caso. O caso aqui é autoconsciência, autoconhecimento, compreensão, experiência prática direta. Então você está ouvindo aqui a descrição de um mapa e você vai lá e verifica na prática se as sugestões da descrição do mapa batem com a realidade e aí você valida ou não para você. Então, não estamos falando aqui de mandamentos, não são regras no sentido de ser obedecidas, mas sim de ser compreendidas. Olha, se eu quero jogar futebol e entendo que tem lá 11 regras, né? O goleiro é o único que pega a bola com a mão, né? Aquele que apita é o juiz, tem o cara que é atacante, tem o cara que é da defesa, né? O, o Zeca pode dar uma aula aí melhor do que eu, porque eu sou santista, assim, santista desleixado da velha guarda e nunca fui muito insistente nisso. Então estou por fora de futebol, o Zeca
é um torcedor mais ferrenho, mais Hoje, hoje em atual. dia, hoje em dia eu não sou mais também, não. Tá bom, então. Mas você está mais atualizado que eu. Mas assim, você sabendo, você só vai poder jogar bem e se dar bem dentro de um jogo e ajudar o seu time dentro do jogo, né? E agradar a torcida dentro do jogo, se você souber o que está fazendo lá dentro. Pode até não ter habilidade, né? Ela pode até vir a ter que se desenvolver ao longo do tempo, né? Praticando. Mas as regras você precisa ler, entender, esclarecer as dúvidas antes de entrar em campo, ok? E a gente não vem com manual, né? Acho que foi o Zeca que já falou isso uma série de vezes. A gente não nasce aqui com manual, é uma pena, né? Podia ter aqui do ladinho, puxar um negócio aqui, opa, vamos lá, né? E a gente vai tentar organizar esse manualzinho, além de tudo que a gente já falou. Provavelmente, se você andou anotando alguma coisa, você talvez já tenha a sua própria lista. Se não tem, nós vamos começar uma sequência aqui fazendo uma listinha. A gente preparou algumas, vamos avançar até onde der hoje e a gente continua no formato de uma lista. A gente vai comentar, então eu vou citar alguma coisa, o Zeca comenta e eu comento também, e a gente parte para a próxima. E se for ficando dúvidas, deixem nas perguntas que a gente pode retomar algum assunto que tenha eventualmente que necessite esclarecimento. Beleza, Zeca? Beleza, vamos nessa. Qual é o primeiro da lista aí? Então, como primeira, eu sugeri aqui, a realidade física é como uma simulação, como um videogame, baseada em consciência, ok? E vamos ler o sumáriozinho que eu coloquei para não ter perigo de esquecer alguma coisa. Tudo que percebemos como matéria é fundamentalmente informação gerada por um sistema maior de consciência, que eu costumo dizer que gera o ambiente, né? Que gera o cenário do nosso filme, da nossa peça, e funcionando como um programa de simulação virtual. As pessoas aprendem, né? Quem precisa aprender a pilotar, os caras não jogam um Boeing na mão do sujeito para ele sair capotando o Boeing, matando tripulação e arrebentando, morrendo, explodindo equipamento. Quer dizer, o cara começa simulando. Hoje em dia, nós estamos indo para um ponto que até para dirigir um automóvel, você vai passar por uma simulação de direção, né? Já tem coisas assim, mas isso vai ficar cada vez mais intenso. Então, é, é um local de aprendizado, é uma oportunidade de aprendizado. Essa é a primeira. E nossa percepção da realidade física é construída pelas regras do sistema, que também é parte do jogo, mas a gente não entra tanto em detalhe nas regras do sistema, porque a gente está jogando aqui e importa mais como jogar do que como criar, que não é o foco, né? Então seria mais ou menos isso. Essa primeira seria, então a realidade ela Das, funciona como um videogame, né? Por favor. é, esse já, assim, eu tenho visto muitas pessoas falando isso de diversas maneiras aí, né? Acho que isso está ficando cada vez mais normal, né? De ser ouvido. E você falou aí do avião, né? Tem um simulador, né? Que a pessoa vai aprender ali, o piloto a voar, né? Dirigir, pilotar um avião, né? E a gente tem que entender o que que a gente está aprendendo a pilotar aqui, né? A gente está aprendendo a pilotar o nosso próprio ser, né? E para a gente pilotar o nosso próprio ser, primeiro a gente precisa saber o que é esse ser, quem é esse ser. Então, toda essa simulação serve para isso, para a gente entender quem nós somos e como que a gente vai pilotar depois que a gente aprender quem nós somos. E esse cenário todo, todos esses relacionamentos, todas essas experiências, elas vão nos permitindo que a gente vá descobrindo isso ao longo do jogo. Agora, para descobrir isso melhor, é como o Mário estava falando, a gente precisa entender que a gente está num jogo e como é que esse jogo funciona. Porque senão a gente é enganado pela ilusão do jogo, que também faz parte do jogo. O jogo ele tem várias nuances, né? Então você acredita que você está em um determinado planeta, que você faz parte de uma determinada espécie, né? E vive de acordo com isso, mas na verdade não é bem essa a verdade
final, né? A sua essência não é isso. Então, esse exemplo do sonho eu acho muito bom, né? Quando a gente sonha, a gente acredita que está naquele sonho, né? Acho que todo mundo já teve essa experiência de sonhar que estava caindo, por exemplo, e acordar assustado, porque estava achando que estava caindo mesmo, e você ter sensações durante o sono que parece que são muito verdadeiras. Você conversa com um, conversa com o outro, encontra, viaja, faz um monte de coisa ali naquele sonho, e durante aquele sonho você acredita que aquilo é real, né? Você está até sentindo aquilo, não tanto como a gente sente quando está acordado, mas você está sentindo, né? Quando você tem um pesadelo, você acorda assustado, né? E aqui é a mesma coisa, só que esse sonho é mais bem feito. Então a gente está sonhando que a gente é um determinado personagem, que vive numa determinada família, que tem determinadas obrigações, desejos, profissão, tudo que você construiu desde que você nasceu aqui, isso é um sonho, mas bem elaborado, né? Que não deixa de ser uma simulação, porque, na verdade, ele não é real, né? Por isso que essa palavra ela encaixa bem, apesar de ser uma palavra que, às vezes, pode soar um pouco uma armadilha, né? Porque você, às vezes, pode ter uma conotação negativa, né? Uma simulação, então a gente está preso, tem alguém nos Ou então não vale maltratando, nada. ou então não vale nada, é só uma simulação, então dane-se, né? Vou fazer qualquer coisa. Mas não é bem isso, ela tem um propósito. Ela Vou é lá uma para farra. simulação. Vou fazer o que quiser, porque é tudo de mentira. E, na verdade, o problema é que tem consequências. Apesar dela não ser a, a nossa real essência, né? A gente está sonhando essa vida, mas isso tudo tem consequências que nós mesmos vamos sofrer. Então, não aconselho muito a partir para esse vale tudo, não. É, Certo, vai? até porque você tem toda a razão com essa questão aí do que essas coisas que a gente possa estar fazendo geram, porque primeira coisa a gente já comentou aqui, né? É uma regra do jogo também. Isso aqui não é uma realidade nem sobre castigo, nem sobre recompensa, né? É uma realidade sobre oportunidades de crescimento, experimentação e o resultado do crescimento ou não crescimento, né? E quando você aproveita as oportunidades e cresce, né, em qualidade de ser, em qualidade da sua essência, em qualidade especialmente das suas escolhas, né, mais amorosas, mais na direção do amor, você acaba se beneficiando, fluindo com o jogo e tendo uma qualidade de vida, né, mais suave. Você tem uma percepção de qualidade de vida diferenciada. E quando você fica resistindo à oportunidade de aprendizado, o aprendizado vai ficando meio rugoso, né, para usar uma palavra, e aquilo vai ralando, né? Você começa a ralar o couro no grosseiro do aprendizado, né? Então, assim, então não é propriamente uma questão de castigo e recompensa, mas você pessoalmente vai perceber que vai se sentir, de uma certa forma, recompensado, né? Quando você se abre para colaborar e aprender mais com o processo de uma forma mais fluida, é, tendo uma qualidade de vida melhor. Aliás, é talvez uma das únicas formas de ter uma qualidade de vida melhor, a não ser por acidente, né? É, porque qualquer outra das coisas que a gente está fazendo, se não estiver fazendo com um certo conhecimento, acidentalmente, momentaneamente, pode até causar algum benefício, algum prazer, mas no médio e longo prazo, ela causa muito sofrimento, né? Então, essa compreensão dessa. E a validade, né? Não é porque a gente chama de videogame ou de simulação que é algo para ser jogado fora. Então não vale nada, eu quero ir lá onde eu estou jogando de verdade. Não, não. Aqui o jogo é de verdade, é para valer, né? E tanto que ele tem continuidade, tem todas essas regras da física, né? Da sequência, que garantem uma continuidade e garante, estão aí para nos ajudar. É oportunidade. A gente não vem aqui gratuitamente para chegar aqui, desistir no meio, largar a mão. Não, a gente pode até se perder no meio do caminho e fazer isso. Mas o nosso objetivo é sempre estar ganhando em qualidade, né? Qualidade de ser e de aplicação das nossas opções de escolha
e para ter uma vida melhor e impactar positivamente o ambiente e os outros também. Né? Mas você não precisa entender tudo de uma vez, né? Então vamos lá por partes. Ah, então, a primeira coisa é que é virtual, é tipo uma simulação, é tipo um sonho, né? Mas como você falou, né, enquanto você está lá dentro do sonho, o sonho é real para você. E você está levando a sério. E aí, às vezes, pode ser uma coisa boa e você fica chateado de acabar o sonho, pode ser uma coisa não muito É, boa e você fica aliviado de acabar o sonho. Né? E aqui é a mesma coisa, né? Se a coisa estiver indo bem e você estiver lidando bem com as coisas, você vai sair daqui e ainda, talvez tenha até saudades por um tempo, né? Até se desligar de tudo. Fala assim, nossa, foi tão legal, que coisa, né? Mas foi bom. Ou pode não ter sido tão bom, e você vai ficar aliviado de começar de novo e ter outra oportunidade que talvez você consiga levar melhor adiante. Mas é a sério por quê? Porque é útil para quem? Para a consciência, que aliás tem a ver com a segunda regra, talvez a gente podia mover para ela, porque está conectada. Eu tentei pôr uma sequência razoável aqui para ajudar, mas não necessariamente. Então, você é consciência. Né? Aqui, por MyBigTo, a gente chama de unidade individuada de consciência. Né? É um eu maior, uma centelha, um eu real, né? É uma parte da fonte. E isso é importante de entender porque nós vamos ver que nós estamos aqui, essa consciência, é o que eu sou, está lá no colo da fonte, né? Tranquila, bem, não corre risco nenhum, mas ela mergulha aqui, participa do processo, esquece a memória daquilo lá, né? E se identifica com a narrativa, coisas que a gente também já teve bastante oportunidade de conversar aqui, com o personagem, né? E pilotando um avatar, um personagem, um corpo, né? Com uma história, né? Com uma narrativa, com um enredo, né? É filho de fulano, filho de Beltrano, neto de não sei quem, parente, vizinho, né? Que você já estava descrevendo aí um pouco da situação nossa antes, então, mas pilotando aqui esse avatar, se identificando com ele e sofrendo, né? Porque a consciência sofre também na medida em que ela se identifica, né? Se identifica é, né? Manda ver. acredita, né? Não, acredita. A gente acredita no sonho. Então, o que acontece no sonho, enquanto a gente está sonhando, vai nos afetar, seja por bem ou seja por mal. Mas faz parte do jogo, né? Tem um pedaço desse jogo que é importante que a gente acredite que que é real, né? Para a gente poder ter os sentimentos, né? Porque a gente está aqui sentindo, né? O nosso avatar, ele nos dá essa capacidade de sentir, né? Essas emoções, esses sentimentos que todos nós temos, são, na verdade, energias que a gente, talvez, sem esse avatar, não conseguisse identificar. E aqui a gente tem a possibilidade de nomear cada uma delas, conhecer cada uma delas e transformar elas. Então, a gente estava falando do objetivo desse jogo, e num ponto mais sutil, o grande objetivo é a gente aprender a transformar essas energias, né? Porque a gente sente elas no físico, a gente denomina elas fisicamente, mas na verdade são energéticas. E a gente tem a capacidade de fazer essa transformação se a gente aprender esse processo e se a gente estiver disposto a fazer isso. Porque normalmente a gente devolve raiva com raiva, ódio com ódio, né? E Hum. isso, medo com mais medo ainda, e isso não faz essa transformação. Então, à medida que a gente vai sentindo essas energias, que a gente vai se familiarizando com ela, a gente pode ir aprendendo a transformar elas e se tornar um mestre em fazer isso. Esse jogo nos dá essa capacidade. Então, muitas vezes pode parecer estranho, mas que esse crescimento que a gente está falando aqui, qual é essa evolução, que processo é esse? E a gente pode definir esse processo como um processo de nos tornar mestres em energias, porque a gente está aprendendo a fazer isso à medida que você está lidando com todo tipo de energia possível. Tudo te atravessa em algum momento. O dia inteiro você vai do zero ao mil várias vezes, né?
Uma hora você está alegre, outra está triste, outra você está com medo, outra você está com coragem, está entusiasmado, está frustrado, está decepcionado, está apaixonado. Tem um monte de coisa acontecendo, né? É um turbilhão de emoções. E a gente está precisando aqui aprender a dominar essas emoções para deixar de ser dominado por elas. Para isso que serve essa simulação. Ela nos coloca em contato com isso tudo, né? Você é impactado por essas energias o tempo todo da tua vida e tem que aprender a lidar com elas. E a gente está aprendendo. Só que enquanto a gente não entende muito isso, a gente vai apanhando delas. E a gente vai deixando que elas nos dominem. Então, eu sou dominado porque tal fato aconteceu, eu estava muito bem, mas aquilo ali veio e me levou para um outro estado de consciência, que no final das contas tudo é consciência, como o Mário falou, só que aquele estado é um estado desagradável, né? É um est... Quer falar? Não, pode completar. É que eu gostei da É um, palavra agora. é um estado desagradável. Então você não quer permanecer ali. Como é que eu saio dali? Eu tenho que aprender a lidar com aquela energia, né? E a gente, normalmente, a gente quer fugir daquele tipo de energia, aquele estado que nos deixou com algum sentimento ruim, e a gente não aprende a fazer o processo. Mas o processo é olhar para aquela energia, entender como é que ela funciona e entender como é que eu transformo ela. E aí, quando vier novamente algum tipo dessa energia, de energia assim, você já sabe o que você tem que fazer. E aí você vai se tornando mestre em fazer isso, e a tua vida vai ganhando um outro nível de qualidade, e você vai se conhecendo, vai entendendo o seu poder como consciência, como eu real, como espírito, seja lá como você chama. Você tem esse poder de dominar essas energias, transformar essas energias e colocar dentro do campo a energia que você quiser, porque a gente tem livre-arbítrio para fazer essa escolha. Então, eu posso querer, com a minha intenção, com a minha vontade, que a energia em volta de mim seja uma energia harmônica, agradável, feliz, que as pessoas que estejam à minha volta sejam tocadas por essa energia que eu estou transmitindo através da minha intenção. A intenção é uma coisa muito poderosa nesse jogo. E a gente não leva isso muito em conta, a gente fica esperando que as coisas de fora aconteçam para a gente lidar com elas. Mas a gente tem que entender que esse poder é nosso. A gente coloca a energia que a gente quiser, através da nossa intenção, da nossa vontade, da nossa atenção, do nosso foco. Isso tudo faz o campo acontecer em volta de você. Esse poder é um poder muito grande. Só que ele só vem através do autoconhecimento. Quer falar, Mário? Não, beleza. É, Eu quero complementar com um outro ângulo, que na verdade você já me deu uma deixa que eu pretendia. Você estava falando de energia, eu achei excelente o formato da explicação, e eu estava entendendo o que você estava chamando de energia, na minha forma de ver aqui diária, como eu costumo chamar de estado. E aí no final eu sorri porque no final, você estava falando da energia, e você meio que fez a equivalência da energia com o estado, que tem tudo a ver. sim, Eu sim, normalmente eu não chamaria de energia, eu chamaria de estado. Mas é a mesma descrição, é a mesma coisa, estamos falando da mesma coisa, tanto que você acabou ainda. Você deu um spoiler na minha parte aqui, que eu ia descrever isso como estado. O que, que são esses estados? Ou o que é essa energia, na minha forma de ver, né? sim, A gente tem que a consciência é o que está lá no background, lá no fundo, que observa tudo isso, que interage com tudo isso, né? Mas ela não é nada disso. E o que, que ela observa, né? Então, ela observa o que pensa, observa o que sente e observa os sentidos, né? Então, tem os cinco sentidos, ela está vendo, ouvindo, saboreando, né? E a nossa vida aqui, ela não é por um canal só, né? Ela é estereofônica, né? Ela é multicanal. Então a gente está captando todas essas coisas, né? Pensamentos, não só nossos, né? Inclusive, não só através da mídia, da propaganda, das notícias, das pessoas falando à nossa volta, mas sim
todo mundo que está pensando qualquer coisa, né, isso aí a gente acaba podendo captar também, além de ter os nossos próprios pensamentos. Então, assim, a gente tem pensamentos, sentimentos e percepções de sentidos, ok? Só que a vida, né, a gente está numa situação triste, morreu uma pessoa próxima, estou lá no funeral, encontrando os amigos, chorando. Então é uma coisa triste, você tem a memória da pessoa, você está pensando algumas coisas, né? Pô, chateado, poxa, fui pego de surpresa, a pessoa ficou doente. Aí vem alguém, fala alguma coisa, e você vai misturando tudo isso, né? Então, e isso te gera um estado, né? O que eu chamo de estado, e ele chamou de energia ou estado também. Então, a gente vai vivenciando essas coisas através dessa teia de relacionamentos e situações e, e do nosso histórico, de todo aquele aprendizado lá, né, que a gente aprendeu de repente, olha, funeral é uma coisa triste, flor é um negócio cheiro, tem gente que acha que não gosta de cravo, porque cravo é flor de defunto, tem... Por quê? Porque Sim, são as associações, né? A gente forma crenças. aqueles estados associativos, aquela energia, como queira chamar, e aí você tem aquelas vivenciações. Agora, um dos maiores truques está em você saber o que você é, que é disso que nós estamos falando aqui nessa segundo ponto, que é sua consciência. Então, a consciência está pilotando o avatar através dessas situações, está vivenciando todos esses estados, todas essas energias, e como você falou, e eu assino embaixo, é você aprender a se diferenciar de tudo isso e a ter um certo domínio disso e poder lidar melhor com isso, porque faz parte da experiência do crescimento aqui. Você pode sofrimento, pode sofrer menos, né? Eu pode ser mais feliz, aprendendo a lidar com tudo isso, entendendo o que é o que, e que no final do dia você não é nada disso, são todas coisas que você experimentou. Chame de energia ou chame de estados, né? Isso, você ter essa visão mais ampla, né? Se distanciar um pouquinho daquilo e não achar que é aquilo, não estar totalmente identificado com aquilo, como a gente normalmente está, é um fator de saúde até, né? Não só espiritual como física. E aí nos É leva a isso isso. aí. Fala, fala, por favor, manda. Não, isso que nos permite dominar isso, né? Quando você se afasta um pouco, né? E aí você não deixa aquilo te tomar. Então, essas energias, que são as chamadas energias de baixa frequência, elas são mais densas, né? E elas nos deixam mais materiais, vamos dizer assim, e mais propensos a sentir dor. As energias mais elevadas, de frequência mais alta, elas são mais fluidas, mais sutis. Então, a gente faz essa transformação, né, de sair dessas energias densas para as energias mais elevadas, mais sutis, que são extremamente mais agradáveis, né? Você sente a leveza, né? A gente pode falar essa palavra, né? Quando você está mal, quando você está cansado, quando você está com algum problema, você sente pesado, né? A gente sente isso. Hoje eu estou pesado, estou carregado. Você até começa a andar com a cabeça mais para baixo, né? Curva o ombro. Por quê? Porque são energias pesadas, elas são densas. Então, esse processo de elevação, de crescimento, na verdade, é para cima, né? A gente está subindo a frequência e a gente está aprendendo a fazer isso. Só que a gente está impregnado, infestado de energia densa. Todos nós. Essas energias elas vão se acumulando no nosso campo energético ao longo da nossa vida. E a gente, normalmente, sem conhecer bem esse processo, a gente ainda alimenta mais ela, né? A gente reclama, a gente se vitimiza, a gente bota a culpa nos outros, a gente acusa, né? A gente acha que isso é uma injustiça, né? Então, a gente fica ali nesse, nessa ladainha dentro da nossa cabeça, nesses diálogos intermináveis. E aquilo vai alimentando as energias de baixa frequência, né? Então, a gente fica com raiva de alguém, aí a gente não perdoa aquela pessoa porque ela fez determinada coisa, aquela situação que aconteceu, e você está sempre lembrando daquilo com um rancor, com alguma coisa que te mantém preso ali. O processo desse jogo é você aprender a sair dessas energias baixas e ir para cima, como alegria, gratidão, né? Amor. Isso tudo são energias de frequências mais elevadas que vão te tirando desse lugar mais baixo. Só que isso é uma briga dentro do seu próprio campo, porque essas energias
tensas, elas têm uma força muito grande, um magnetismo muito grande, e por mais que você queira, às vezes você conversa com uma pessoa para dar um conselho sobre alguma coisa que ela está presa na vida dela, e eu, às vezes, falo, ó, você tem que perdoar aquela pessoa. Não, mas eu não consigo perdoar, né? Ela está presa ali, né? Isso é uma coisa muito comum, né? Muitas pessoas ficam presas, elas até querem perdoar, mas ainda não conseguem fazer isso, porque aquilo é muito forte. Essa É. briga é que tem que ser enxergada. Essas energias, elas estão o tempo todo te puxando para baixo, você quer ir para cima. Fala, Mário. Não, não, perfeito. Uma coisa que me ocorreu aí é que assim, a PNL é um negócio muito legal porque ela trata diretamente disso sem entrar nos porquês das coisas, né? A nossa mente é programável e programada. E aí Sim, toda vez que você tem uma dor, um sofrimento lá atrás desses que gera essas coisas negativas, e você, cada vez que você revisita com esse pensamento negativo, você lembra da parte ruim, reforça a parte ruim, né? E aquilo vai ficando pior. Cada vez a memória alimenta, né? daquilo é mais difícil de carregar, mais dolorida, e você continua reforçando, reforçando, reforçando. Você não Sim, dá um corte. E depois que você está no fundo do poço com tudo isso, é cada vez mais difícil você largar aquilo. E aí alguém chega e fala: é só reprogramar. Veja, vai ter que fazer um certo esforço ali, porque sim, claro, é só claro. reprogramar, mas você está tão fundo no poço que para te puxar para fora vai ter que rolar muita corda aí, né? É, E, é, e assim, você se compreende que você está conseguindo piorar uma situação que você já não foi muito boa e você está piorando, piorando, piorando. Do mesmo jeito que você está piorando, se a sua mentalidade fosse outra, sua forma de ver, você escolhesse outra forma de ver, cada vez que você revisitasse aquele tema, ele podia estar ficando mais leve, em vez de ficando mais pesado. É isso que a PNL faz, né? Às vezes de uma forma drástica. Ela vai lá num sim. ponto e corta o mal pela raiz e troca uma sensação por outra e te dá um alívio imediato para você poder ganhar a sabedoria para poder lidar melhor com essas coisas, porque, por exemplo, né, no caso a PNL, ela está fazendo remendos, né, como se fossem band-aids, né, e dando uma baita ajuda. Mas assim, se você não entende, que é o que nós estamos falando, as regras do jogo, os mecanismos por onde você cria estas coisas, você está lá, sei lá, se consultando com alguém que está te dando um suporte, te resolvendo alguns problemas, e você fica uma hora lá resolvendo um problema e sai criando mais 10 sem mudar a sua forma de ser. Então, são duas frentes de trabalho, né? É, Uma sim, é tratar do problema, daquilo que você chama de problema, do trauma, da dor, para ajudar a aliviar e melhorar aquilo, mudar o sentimento, deixar mais leve. E outro é compreender mais como não gerar situações iguais àquela para você. Senão você acaba não saindo do buraco, cada vez afunda mais, porque às vezes você vai lá, resolve um, resolve dois, enquanto isso está criando 10, né? é. Não, essa criação, né, assim, muitas vezes vem do próprio problema que você não resolveu. É aquele problema que está lá guardado dentro do seu inconsciente, que você não está vendo, que você não está lidando, mas ele está gerando realidade para você que tem a mesma frequência que ele. Né? Como a gente estava falando, é tudo energia. E energia, ela vibra numa determinada frequência. E essas frequências se atraem, se conectam, ressoam, elas são magnéticas, né? Então, a gente está cheio de energias de baixa densidade, vibrando o tempo todo e criando coisas no nosso campo que a gente acha que está vindo do nada. Não existe esse do nada. O tempo todo está vindo de você mesmo, né? Essa e tem uma outra regra que é uma regra espiritual, mas a física também já descobriu isso. Energia ela não é eliminada. A energia está aí. Ela pode ser transformada. Então você não tem como pegar uma energia e jogar fora. Isso não existe. Essas energias que estão vibrando no nosso campo, elas precisam ser transformadas. O perdão entra de uma forma muito importante nisso. Eu estava falando de transformação.
Então, quando você perdoa alguma coisa que aconteceu na tua vida lá atrás, alguém te fez alguma coisa que te deixou com algum trauma, que te marcou muito, e você consegue ir lá e perdoar aquela pessoa, aquela energia transformada, ela para de vibrar no teu campo com aquela vibração, com aquela frequência que ela estava vibrando, e ela passa a te atrair coisas melhores, né? Ela não vai sair dali, ela vai se harmonizar no teu campo de uma maneira que ela deixa de te atrapalhar e passa a te ajudar. Então você vai ter mais energia, né? Muitas vezes a gente até se sente sem energia, né? Cansado. Mas por quê? Porque você está com tanta coisa ali te puxando para baixo, que você fica sem força. Então, esse olhar para dentro, para ver que energias são essas densas que estão dentro da gente, dentro do nosso campo, que precisam ser olhadas, é um trabalho que a gente tem que fazer diariamente. Isso é muito fácil de identificar, porque elas se manifestam do lado de fora. Então, qualquer coisa que aconteça na tua vida do lado de fora que não está bom, que você não gosta, que te incomoda, é porque tem alguma coisa do lado de dentro para você olhar. E você normalmente vai querer resolver a situação só do lado de fora e não fazer esse processo de olhar para dentro. E você pode até resolver momentaneamente, mas aquilo vai voltar de uma outra maneira, uma outra situação, com uma outra pessoa. Então, são padrões que vão se repetindo nas vidas das pessoas. As pessoas não entendem, por que sempre acontece isso comigo? Por que eu não consigo sair desse lugar? Por causa disso. Porque o trabalho é justamente você olhar para dentro e transformar essas energias que já estão no teu campo, que já foram colocadas lá ao longo da tua vida e, como o Mário falou, foram alimentadas também. Então, você está dando comida ali para o bicho está engordando, está crescendo, e você não está percebendo que você está criando um monstro dentro de você, que está fazendo que, com a tua realidade, aconteçam coisas que você não queria. Esse é o trabalho que te torna mestre quando você consegue olhar para essas energias e fazer esse processo de perdoar e depois até de ser grato por aquela pessoa ter proporcionado esse aprendizado para você, porque você sente que você eleva, que você se expande, porque justamente você conseguiu lidar com aquele tipo de energia. Então, no final das contas, você sente até uma gratidão. E isso tudo te eleva, isso tudo te faz maior. E você acaba expandindo a sua consciência quando você estava num lugar ali que parecia que não tinha solução. Essa questão do perdão, ela é chave também aqui em todo esse interrelacionamento do jogo. Você chamou ele muito bem. Ele não estava fazendo parte aqui da coisa toda, mas às vezes talvez a gente deva até adicionar um tópico por separado, porque é uma coisa que vale Sim, muito a pena. E assim, as pessoas ficam pensando, não, pô, mas o outro me fez mal, me fez isso, me fez aquilo. No seu ponto de vista, você foi incomodado pelo outro. Você não está preocupado com algo que você incomodou o outro. Você está preocupado com algo que o outro incomodou você, né? Esse é o sim, normal das coisas, né? Em determinada faixa que a gente esteja, que é a maioria das sim, pessoas. E esse perdão, é claro que às vezes é algo onde, de repente, a situação, talvez eu possa ter provocado aquilo que o outro fez para mim, ou na reação que eu tive contra aquilo que o outro fez para mim, eu exagerei. Então, assim, pode ser que esse perdão efetivamente seja útil para o outro. Mas precisa ficar muito claro que o perdão é principalmente efetivo para você. Porque sim, aquilo que você não perdoa, você carrega com você e vai ficando pesado, né? Você tem um saco atrás. Imagina sim, você carregando uma rede atrás, um saco, e toda situação dessa você pega como se fosse uma pedra, você joga para dentro do saco. Porra, fulano me fez isso, Beltrano me fez isso, é, eu me senti assim porque não sei quem fez isso. E você vai jogando, e cada dia fica mais difícil você dar um passo adiante. E cada vez que você perdoa uma situação dessa, realmente, de coração, se livra dela, sai dessa vibração, é como se você tirasse uma pedra de lá de dentro e jogasse fora. Agora imagina a sua vida ficando mais leve e você se deslocando com mais facilidade. O perdão é bom, primeiramente, para você. Pode ser sim, bom para o outro também, e provavelmente vai. Né? Mas às vezes, no ponto de vista do outro, ele nem quer o seu perdão, porque vamos dizer, sei lá, ele pode estar vendo aquilo de um ponto de vista diferente, onde ele não.
ele que seja o causador, ele que precise pedir perdão, É, você não tem certeza. O que eu quero dizer é o seguinte: o seu perdão vai ser beneficioso para você, porque você vai ter uma vida mais. Você está ali, é, você está deixando aquilo fluir, né, que é uma energia, um estado que você está é, abrindo caminho, e esse perdão é uma libertação, né? E você está se sim. libertando dessas energias baixas, negativas, porque aquilo que você fica remoendo lá embaixo, como um sentimento ruim, que está ligado ao medo, ao ego, às crenças, né? Aos seus pontos, seus traumas, aos seus pontos mal resolvidos, isso fica, vai ficando muito pesado para você. Então, assim, você quando perdoa, olha, tá bom, né? Eu quero ser feliz, não quero estar certo em dizer que você estava errado e que eu estava aí. Não, eu quero estar perdoado. Entendeu? A importância maior é para você ficar melhor com você Sim. mesmo. E aí você vai lidar melhor com as pessoas e vai gerar menos situações dessas, porque em muitas situações não existe apenas um envolvido, né? É um ou mais, e pelo menos um e outro. E aí a situação é gerada, e qual parte daquilo é sua e qual parte é dele, se você realmente olhar aquilo de um ponto, né, mais equilibrado. Não, e tem um ponto também que às vezes você tem que perdoar você mesmo, né? Porque às vezes a Sim! gente se acusa, né? Se julga, né? E tenta, eu não devia ter feito aquilo, não devia ter feito isso. Então tem uma série de processos aí para serem feitos e que o perdão ele libera, né? Essas energias densas, na verdade, elas ficam estagnadas. Então, a gente tem que pensar o seguinte: nós temos certo, uma certa quantidade de energia vital, todos nós. Não é que toda a energia do mundo está comigo. Eu tenho uma quantidade de energia que eu vou usando ela ao longo do meu dia, à noite eu durmo, aquilo tem lá uma renovação, tem um processo, de manhã eu acordo, tem uma quantidade de energia vital que eu vou usar para fazer a minha vida. Esse tipo de energia que está estagnada, que está presa dentro do teu sistema, ele está segurando uma parte dessa energia vital. E você está ficando sem força para fazer outras coisas que você poderia estar fazendo. Então, quando você faz essa liberação, é aquilo que eu estava falando de transformar a energia. Eu perdoei uma energia que eu estava guardando ali, que era uma energia de raiva, de ódio, né, de vingança. Às vezes você quer se vingar daquela pessoa e aquilo está ali guardado, né, aquele rancor. E aquilo vai se transformar na minha energia vital. Eu vou ter mais energia para fazer outras coisas que eu estava perdendo usando aquela energia, porque aquela energia está ali, no teu campo, ela é tua. E você está desperdiçando ela com esses sentimentos, né? E por isso que você se sente muito bem quando você perdoa alguém, quando você resolve uma situação, né? A palavra muitas vezes que se usa é, pô, tirei o peso das minhas costas, né? Liberei aquilo. Porque, na verdade, é isso mesmo. Você deixou de ter uma coisa que estava ali te segurando, te prendendo, e isso passou a circular no teu campo de uma maneira que vai te levar para cima, que vai te dar mais energia para fazer outras coisas. Esse é um processo de funcionamento do nosso avatar, porque o nosso avatar ele tem esse funcionamento energético. E não é porque o funcionamento é invisível que ele não exista. Né? A gente sabe aqui, estamos aqui usando Wi-Fi, não sei o A quê, não estamos vendo eletricidade nada também é disso. invisível e ela está lá, dando choque, né? Exatamente. Exatamente. A gente não está vendo, mas está aqui. E a gente tem que entender que tem um processo energético aqui fazendo o nosso avatar funcionar. E quanto mais harmonizado tiver isso, melhor para nossa qualidade de vida. Um aprendizado muito grande que eu tive na minha vida foi esse sobre essa questão do auto-perdão, né? Eu costumo, cheguei num ponto da vida que eu descobri que eu era o meu maior carrasco, né? Às vezes você reclama do chefe, de um colega de trabalho, de um irmão, de um pai, sei lá, de uma mãe, do que Sim, for. Mas você acaba descobrindo, no final do frigir dos ovos, que o seu maior carrasco é você mesmo, né? Você pode estar olhando em função de influências de uns e outros, mas você está olhando para o seu próprio processo e se recriminando constantemente. Tem traumas que você deixou lá para trás, coisas que você acha que podia ter feito diferente, podia ter feito melhor, que errou. Né? Enquanto você não fizer as pazes, que é o que o Zeca estava falando, você se perdoar,
para determinadas coisas, né, aquilo também vai pesando, é mais uma pedra naquele teu saco lá. E você é o maior carrasco, não tenha dúvida que a maior quantidade de pedras que você colocou lá dentro desse saco de Papai Noel metafórico aí, foi você mesmo que colocou, porque você é o seu maior carrasco. Então você vai dizer, eu devia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Cara, você fez o que você pôde, fez o que deu, bola para frente, né? Pede desculpas, perdoa, se receber a desculpa ou não, não importa, e se auto-perdoa, porque você fez o melhor que você podia fazer, quer o outro entenda ou não, mas quem precisa entender primeiro é você. A gente não faz o que quer. Assim, olha, olha uma situação de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, de uma hora atrás. Ah, eu devia ter feito isso aqui. Bom, depois que você fez, se aprendeu alguma coisa ou se É, aprendeu muitas coisas, você olhar para aquilo agora e dizer que devia ter sido feito diferente é fácil. Mas o difícil é você, naquela época, fazer aquilo diferente. Então, é isso que é. você tá liberando também em você. Você está se aceitando e, olha, chega de si, né? Você não parece aqueles rituais árabes lá que o cara pega o chicote, a corrente e fica Autoflagelo. se autoflagelando, né? Para com isso. Para de jogar corrente e pedra dentro do próprio saco de coisa lá. Eu não Isso sei se a gente. Fala, fala. é um processo que a gente repete ainda por cima, né? Então, alguém faz alguma coisa e é condenado por um crime, por isso, aquilo, ele foi condenado uma vez. E a gente fica se condenando repetidamente por uma mesma coisa durante, às vezes, muitos anos, né? Então, você já se julgou, já se condenou, já teve seu castigo, e você fica repetindo aquilo até que você consiga fazer esse processo de se perdoar, né? E semana passada a gente até falou lá dos 4 compromissos, e o quarto compromisso é dê sempre o seu melhor. É isso que permite que a gente não sinta culpa. Se você estiver sempre dando o seu melhor, mesmo que o seu melhor naquele momento não tenha, te- não traga o resultado que você queria e aconteça alguma coisa que foi diferente do que você esperava, mas você sabe que você deu o seu melhor. Então não tem que ter culpa, não tem que ter julgamento. Eu fiz o que eu podia ali, dentro do meu nível de consciência, dentro das minhas possibilidades. E aí você elimina a culpa, porque a culpa não serve para nada. A culpa só serve para nos sabotar, né? Ela está o tempo todo ali nos Ela só sabotando, vai nos jogando para baixo. pesar Só vai no saco pesar. que você carrega. Exatamente. Mas Não vai te ajudar em nada, a gente né? tem esse juiz É, interno que julga e condena o tempo todo, né? e sempre que você puder, né, substitua essa culpa por responsabilidade. É uma coisa completamente diferente. Se eu, em vez de ser culpado de algo, eu sou responsável por algo, o que que eu posso fazer para remediar ou corrigir a Sim, situação em definitivo, ou para pelo menos não repeti-la, se não tiver mais conserto, em outras só o situações mínimo. futuras? Essa é a minha É, responsabilidade, é o meu compromisso. é. Agora, ser culpado, né, o único lugar para onde a culpa te leva em determinadas vertentes é para o inferno, tá? Eu ia xingar, mas achei melhor ouvir. O único lugar é É, esta porcaria do inferno. É o único lugar para onde a culpa te leva. Né? E você vai criar o é, próprio inferno para ir lá pagar. Ainda tem mais essa. Né? Você gera com aquela certeza. culpa toda, não resolve nada, não avança e depois ainda gera o inferno para ir lá pagar as suas contas. Né? Então, Exatamente. não é por aí. Eu proponho uma coisa, Zeca, vamos abrir e descrever um pouquinho a próxima dos tópicos Tá? aqui, e a gente não aprofunda demais e deixa em aberto para retomar a partir dessa, a gente retoma a partir dessa na próxima. Tá O ótimo. que você Tá acha? ótimo. Então tá bom, Tá vamos ótimo. avançar um pouquinho nesta e a gente retoma a partir dela e dá sequência na próxima, ok? Como a gente falou, é, é, tem tem um bocadinho aqui, então a gente tem Cara, algumas coisas para cobrir, mas é legal porque vai sendo é, de vai forma fazendo toda semana. Tá bom. organizada, né? A gente não vai.
Então, Lutando é o com seguinte, pressa. o que eu tinha sugerido para entrar como ponto subsequente, né? E eu vou adicionar um aqui no meio, que é esta questão do perdão, para depois não esquecer dele, porque não estava aqui, mas foi muito interessante, que acabou surgindo. Mas é o livre-arbítrio, né? Você, como descrição, assim, você possui livre-arbítrio e faz escolha. Isso é consciência. O que é consciência? Consciência é a percepção. O que percebe? Oportunidades de escolher, né? E o que ela faz? Ela usa a intenção, vai em frente num caminho ou no outro. Então, percepção consciência, é percepção que faz escolhas. E se ela faz escolhas, ela tem liberdade para fazer escolhas. Então, ela escolhe entre algumas coisas. E aí, o livre-arbítrio escolhe entre o que está disponível a cada momento. Não é a cada momento que está tudo disponível. Então, a gente escolhe daquilo que a gente percebe que está disponível agora. A escolha, uma vez feita, nós temos responsabilidade, que tem a ver com o que a gente estava discutindo até aqui, né, sobre o desenrolar e os resultados. Né? Você não tem culpa, você tem responsabilidade, porque tudo que você escolhe é como se fosse uma sementinha que você plantasse. Então, só vou descrever rapidamente. E o terceiro ponto do livre-arbítrio aqui é a gente só percebe parte das escolhas que estão disponíveis. Por quê? A nossa percepção, as nossas limitações, as nossas crenças, a nossa ignorância, o nosso ego, nossos medos não permitem que a gente veja tudo que está disponível. Então, se a gente faz um trabalho de autoconhecimento, né, de melhoria da nossa. Isso vai causar a melhoria na nossa percepção, e eu chamo isso de ter mais liberdade, porque se eu percebo mais opções, eu posso escolher entre mais coisas, então eu sou mais livre. Não quer dizer que tudo vai estar disponível naquele momento, mas eu vou perceber mais. Tem coisas que eu nem enxergo, eu podia estar escolhendo um caminho melhor e não vou por ele, porque não enxergo. Então, são esses três pontos que me vêm à mente para discutir livre-arbítrio. Fique à vontade para comentar um pouco aí sobre eles. É, o livre-arbítrio, né, que é muito falado, né, que dizem que a gente só nós temos o livre-arbítrio, mas na verdade a gente precisa desenvolver esse livre-arbítrio, porque normalmente você está fazendo escolhas por julgamentos do passado. A gente, muito poucas vezes, a gente está realmente escolhendo com uma consciência presente. A gente está sempre respondendo com nossos aprendizados do passado, que normalmente não são os melhores. Mas a gente aprende. Claro que tem muitas coisas que são importantes. Por exemplo, você é criança, você bota a mão no fogo, pronto. Você nunca mais vai botar a mão no fogo. E não precisa de livre-arbítrio. Mesmo que você queira botar a mão no fogo, você não vai botar. Porque o teu próprio sistema não vai deixar. Você vai tentar botar a mão e o teu corpo vai resistir, porque sabe que aquilo não é uma coisa boa. Mas a gente está cheio desses programas dentro da nossa mente que a gente não percebe e que estão escolhendo para a gente. Esses programas, eles vão sendo instalados ao longo da nossa vida, através das nossas experiências. Eu falei agora de uma que é bem fácil de entender, bem compreensível, né? Você aprende que ali é perigoso, você não bota mais a mão, você não enfia o dedo na tomada, você vai aprendendo certas coisas porque são muito desagradáveis. Mas tem outras coisas que você aprende de uma maneira que não é tão visível e que você instala e aquilo se torna a tua resposta para os acontecimentos do presente. E você acha que você está fazendo escolhas. E você acha que você tem livre-arbítrio. Mas você, na verdade, você está funcionando como se fosse um robô programado. Então, esse autoconhecimento que a gente tanto fala aqui é justamente você ter a capacidade de realmente fazer escolhas, né? Você olhar para aquela situação, você analisar com a tua mente, que a mente serve para isso, obviamente. Você analisa, você processa, mas você faz a escolha de uma forma consciente e não de uma forma reativa, né? Uma coisa que já está dentro daquela programação. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante no caso do livre-arbítrio, a gente ter essa consciência. Isso encaixa no que eu estava comentando como na minha forma de descrever, né? Que é
a questão do que você percebe, né? Então, assim, automaticamente, quando você está atuando da forma como você está descrevendo, com todas essas programações e reagindo automaticamente, você não tem liberdade de escolha, você sequer enxerga aquilo como opção, né? Então, Exatamente. se você está em vários automatismos aí desses que você descreveu, essas opções não aparecem para você. Então, você não tem essa liberdade, você não tem esse grau de liberdade. Na física, isso chama-se, ou na matemática, chama-se graus de liberdade. Ou seja, são aquelas oportunidades de movimento, onde você pode se deslocar ali. E você não enxerga. Então, elas não existem para você. Ok? Então, Não, e mesmo que existam, você não, não não, não. consegue fazer. Ela não existe para você, É, porque tudo que você não percebe para você não existe. Que nem assim, pode estar é. passando um avião nas minhas costas. Para mim ele não existe porque eu não estou vendo, né? Não, mas não é nem isso que eu estou falando assim. Às vezes a pessoa tem um trauma que ela tem medo de mergulhar no mar, Então, né? Porque quando ela é criança e tal, ela vai chegar na beira d'água, vai querer mergulhar, mas não vai conseguir mergulhar porque ela tem uma programação de não mergulhar. Por mais que ela queira, ela fica presa. Então, essas e aí ela programações tenta, se ela te tentar, prendem e te paralisam. então, mas É, se ela tentar uma, duas, três vezes, ela vai ficar crente que ela não pode fazer e aquilo sai fora do sim, cardápio dela. Ponto. Não fica mais no paralisa, cardápio dela. te limita, Então, te limita. e tem literalmente coisas que você não admite. Por exemplo, você tem determinadas crenças. Então, se você vê algo que poderia estar acontecendo ou fazendo que não bate com aquela crença, aquele dogma que você tem, você vai fazer de conta para você que você não está vendo. Você vai tentar É, ignorar aquilo, né? E muitas vezes até um exatamente. ponto em onde entra automaticamente e você não enxerga mais aquilo como opção. Então, faz todo sentido, Zeca. Está perfeito. Só estou descrevendo, É. eu Não, estou sim, descrevendo não, eu entendi bem. É só para as pessoas entenderem que muitas Uhum, vezes a gente deixa de aproveitar um mergulho no claro. mar, por exemplo, que é uma coisa gostosa, né? Porque alguma programação infantil te impede de mergulhar no mar, mas Uhum, que não faz mais o menor sentido, né? é. E você pensa que tem livre-arbítrio? Sim, você tem livre-arbítrio. Você pode escovar o dente com essa pasta ou com a outra, mas para as coisas que realmente importam, porque assim, para que importa o livre-arbítrio? É para você palitar o dente, é para você virar para a direita ou para a esquerda, é para você dormir de um lado ou do outro. Veja, o livre-arbítrio que importa é aquele que impacta a sua vida, aquele que te causa satisfação ou sofrimento a você e aos que estão à sua volta, né? As coisas pequenas, né? Se eu cortei o cabelo mais curto ou mais longo, se eu fiz a barba ou não fiz, você tem o livre-arbítrio? Tem, mas Não é não importante. acrescenta, né? É, 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 então, assim, o importante dessa questão das escolhas, nós obviamente temos escolhas, mas as que importam são aquelas escolhas que impactam a sua vida e a das pessoas à sua volta. Para o resto, fica à vontade, escolhe qualquer coisa que não faz a menor diferença, né? É claro que vai, sei lá, eu vou ter que trabalhar numa empresa americana, sei lá. Aí eu não vou chegar lá com metade da cabeça raspada, né? Pelo menos eu não faria isso antigamente, né? Hoje em dia, de repente, vai no hoje em dia, Google, o cara até gosta de você, né? Mas claro. antigamente você ia bem arrumado, com uma camisa É, social, em determinados sim, lugares você ia de gravata. Por claro. quê? Não é porque você acha que aquilo é importante para a sua vida, né, diretamente, é porque você sabe que é um padrão esperado, e mesmo que você concorde ou não concorde com aquele padrão, você vai se adaptar temporariamente a ele para poder É, chegar claro. num determinado ponto que você está buscando chegar, né? Exatamente. Exatamente. Mas, então, assim, veja, eu estou falando mesmo, brinquei, né? Mas a gente estava falando aqui antes de cortar a barba ou deixar a barba, né? Não o barba, né? Então, não é algo que vai eventualmente mudar a sua vida. As escolhas que a gente está falando é daquelas que são importantes. Então, você está deixando de perceber, né? É, por conta da forma, das programações que você tem, oportunidades que você poderia estar escolhendo e que talvez fossem muito positivas para você. Eu proponho que a gente retome em Tá si, ótimo. na próxima vez, a partir daqui mesmo, livre-arbítrio, porque Acho. é um tema Livre-arbítrio. a gente, Ótimo. às vezes nós já chegamos a conversar aqui só sobre livre-arbítrio, é um tema profundo, e eu acho que a gente pode trazer mais suco para isso aí,
e eu proponho que a gente recomece a partir Combinado, daí na próxima. O que que você acha? combinado, Fechado? combinado. Fechado, Beleza. tá ótimo. Obrigado a todos pelo interesse, pela participação. Deixe seu comentário, deixe suas sugestões, deixe perguntas, sugira temas. E a gente vai, conforme for encaixando aqui, mas a gente tem uma listinha boa. Eu vou continuar trabalhando nela porque a gente vai numa batida de. Eu sei que com certeza já deu mais regras que o futebol, então vai dar um bom jogo. Tem bastante regra. Obrigado, Tá Zeca. ótimo, Obrigado a Mário. todos. Um Obrigado, abraço. Mário. Obrigado. Um abraço, boa noite.